Nem tudo que faz fotossíntese é planta. Olá, tudo bem? Neste vídeo do canal Minutos de Botânica, nós falaremos sobre fotossíntese. Muitas vezes, ao buscarmos uma característica exclusiva das plantas, o termo fotossíntese nos ocorre. Mas será que esse processo só ocorre nas plantas? A fotossíntese é um processo bioquímico complexo, constituído de diversas reações químicas interligadas. Para entendermos como diferentes grupos de organismos são capazes de realizar fotossíntese, precisamos voltar no tempo e resgatar a história do planeta e do surgimento e herança da fotossíntese nestes diferentes grupos. Há 3,5 bilhões de anos atrás, estima-se que tenha surgido a fotossíntese oxigênica, aquela na qual, além dos carboidratos, o produto final é o gás oxigênio, derivado da quebra das moléculas de água. Existem algumas poucas evidências desse processo, pois estamos falando de muito tempo atrás. Os primeiros seres com este tipo de metabolismo foram as cianobactérias, mas antes das cianobactérias surgirem, já existiam outras bactérias que realizavam a fotossíntese anoxigênica e, portanto, não liberavam oxigênio no final desse processo. Ambas fotossínteses existem até hoje. Pronto! A resposta à nossa pergunta inicial já está respondida. Como bactérias não são plantas, não são apenas as plantas que fazem fotossíntese, certo? A fotossíntese surgiu muito antes do surgimento das plantas. Na verdade, surgiu por volta de 2 bilhões de anos antes. Mas será que a fotossíntese oxigênica surgiu várias vezes ao longo da evolução, então? Um processo bioquímico tão complexo poderia ter surgido múltiplas vezes? A probabilidade para o surgimento de processos complexos mais de uma vez ao longo da evolução não é muito alta. Praticamente até esta publicação de 2009, não conhecíamos muito sobre essa história e não sabíamos muito bem a origem das organelas responsáveis pela fotossíntese nas células das plantas, os cloroplastos. Algumas pistas presentes nos cloroplastos, como membrana semelhante à de bactérias, DNA semelhante ao de procariontes e ribossomos semelhantes ao de procariontes, permitiram aos pesquisadores reconstruir a história dos cloroplastos distribuídos nas células de diferentes grupos que realizam a fotossíntese. Basicamente, o que teria acontecido há cerca de 2,4 bilhões de anos atrás foi um evento de engolfamento de uma cianobactéria por um ser eucarionte não fotossintetizante, ou seja, uma célula engoliu outra célula menor, a cianobactéria, ou a cianobactéria invadiu a célula maior. Na verdade, não sabemos quem tomou a iniciativa neste caso. O que sabemos é que a cianobactéria passou a viver dentro desse eucarioto, e a esse evento damos o nome de endossimbiose primária. A cianobactéria engolfada não teria sido digerida e teria conferido uma vantagem para o seu hospedeiro, que passou a utilizar os produtos da fotossíntese em seu metabolismo. Pronto, temos aí a primeira planta, uma planta unicelular, é claro, a qual herdou a fotossíntese dessa cianobactéria ancestral engolfada. O grupo das plantas é, portanto, monofilético, tendo se diversificado a partir desse ancestral unicelular, e também é chamado de arqueplastida. Portanto, arqueplastida ou plante se refere ao grupo de organismos que engloba as glaucófitas, as algas verdes, as algas vermelhas e as plantas terrestres. Esse evento de endossimbiose primária originou uma célula fotossintetizante que contém cloroplastos primários. Cada cloroplasto contém duas membranas, ambas de origem bacteriana. O evento de endossimbiose primária foi fundamental para a evolução de todos os eucariontes fotossintetizantes, não só as plantas. Mas você pode se perguntar, mas como assim? A fotossíntese dos eucariontes não é exclusiva das plantas? Não, não é. Assim como as plantas herdaram a fotossíntese das cianobactérias, alguns grupos de eucariontes herdaram a fotossíntese das plantas. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história da evolução dos eucariontes, em eventos que chamamos de endossimbiose secundária. Neste evento, um eucarionte não fotossintetizante engolfa uma planta unicelular, herdando não apenas as duas membranas do cloroplasto primário, como também a membrana da planta engolfada. Esses cloroplastos, então, são denominados secundários e possuem 3 ou 4 membranas. Como exemplos de organismos com cloroplastos secundários, temos diversas algas euglenófitas, cloraracniófitas, aptófitas, criptófitas e algas pardas. Também já foram observados grupos com endossimbiose terciária, como os dinoflagelados.
Mas não se assuste, organismos vivendo uns dentro dos outros são mais comuns do que parece, e parte deles pode trazer malefícios, mas muitos podem trazer benefícios. Pense no conjunto de bactérias que vive no seu intestino, conhecido como flora intestinal. Viu só? A fotossíntese não é a exclusividade das plantas. E o resgate da história dos eventos de endossimbiose nos permite entender como diferentes grupos de eucariontes fotossintetizantes não tão proximamente relacionados entre si possuem exatamente o mesmo tipo de fotossíntese.